Um dos mecanismos de gestão ambiental na construção civil é o gerenciamento da autorização de remoção de vegetação ARV. É um instrumento legal e administrativo que permite, sob certas condições, a remoção ou supressão de vegetação nativa em uma área específica. Esta autorização é geralmente emitida por órgãos ambientais competentes, sejam eles federais, estaduais ou municipais, dependendo da extensão territorial e da legislação aplicável. O principal objetivo da ARV é garantir que a supressão ou remoção de vegetação ocorra de forma controlada e com o mínimo impacto ambiental possível. Ao exigir essa autorização, o órgão ambiental pode avaliar os motivos da remoção, suas consequências e a necessidade de medidas compensatórias. A obtenção de uma ARV não é automática. O solicitante deve apresentar um conjunto de documentos e estudos que justifiquem a necessidade da remoção. Isso pode incluir estudos de impacto ambiental, projetos de engenharia ou arquitetura que justifiquem a supressão da vegetação, levantamento arbóreo e levantamento de fauna. Em muitos casos, quando é concedida uma ARV, o órgão ambiental pode exigir medidas compensatórias. Isso pode envolver o plantio de árvores em outra localidade, a preservação de uma área equivalente ou maior, ou investimentos em projetos de conservação. Vamos ver agora um exemplo de ARV emitida por um órgão ambiental municipal. Este é um exemplo de ARV, emitida no município do Rio de Janeiro para a construção de um empreendimento imobiliário. A autorização permite a remoção de 34 árvores designadas por números que serão marcados em planta de arquitetura. Por este documento, fica o requerente obrigado a executar a medida compensatória em local determinado pela Secretaria de Meio Ambiente. Neste caso, serão plantadas 92 mudas. Lembre-se, a medida compensatória é ligada ao corte de vegetação. Se o requerente não cortar, ele não precisa executar a medida compensatória. Item 4. Comunicar o início da supressão previamente à Secretaria de Meio Ambiente, no processo de licenciamento e sua finalização no respectivo processo de acompanhamento de cumprimento de medida compensatória. Itens 5 e 6 são itens referentes à placa de obra, informando aos cidadãos que a supressão de vegetação está autorizada pelo órgão ambiental. Item 7 são condicionantes a serem feitas antes da supressão. Obriga o requerente a realizar busca ativa de ninhos de aves por profissional habilitado horas antes da supressão de vegetação, isolando a área onde sejam localizados ninhos de aves em atividade e marcando o indivíduo arbóreo e ou área com fita zebrada. A supressão vegetal deverá ser postergada até que eclodam os ovos e os filhotes deixem o ninho, período cuja duração aproximada é de 3 semanas. Entende-se como profissional habilitado, neste caso, biólogos e engenheiros florestais. Vistoriar as cavidades nos troncos e as plantas epífitas e hemiepífitas, e caso seja identificado animais arborícolas, afugentar com equipamentos adequados ao grupo. Item 8. Solicita-se que as atividades de remoção de vegetação, limpeza do terreno e manuseio do solo superficial sejam feitas de maneira gradual e ordenada. Comece pelo centro da área e vá se deslocando em linha reta até as bordas. Isso permitirá que os animais se desloquem naturalmente para as áreas remanescentes ao redor, evitando aprisioná-los ou causar-lhes estresse. Item 9. A supressão da vegetação deve ser feita usando motosserras, proibindo-se o uso de equipamentos pesados como tratores ou escavadeiras. Também não é permitido usar correntes atreladas a máquinas ou caminhões, e não se deve recorrer a queimadas para remover a vegetação. Essas diretrizes estão alinhadas com a legislação vigente. A única exceção é nos casos de remoção de tocos, de estoca. Item 10. É proibido o extermínio de colmeias, portanto, deve-se realizar busca ativa por profissional habilitado a fim de identificá-las e preservá-las. Caso seja necessário realizar o manejo de colmeias, deverá ser solicitada autorização para manejo de fauna silvestre. Item 11. Realizar as obras do empreendimento e atividades de supressão acompanhadas de equipe técnica responsável pelo afugentamento da fauna durante toda a realização das atividades. Tanto o procedimento de afugentamento quanto a elaboração do relatório final simplificado deverão ser realizados por profissional legalmente habilitado.
Item 12. Após o término das atividades de afugentamento da fauna, apresentar relatório final simplificado de fauna silvestre descrevendo as atividades desenvolvidas e resultados obtidos, incluindo identidade profissional, cadastro técnico federal ambiental e anotação de responsabilidade técnica do profissional de fauna responsável pelo afugentamento, profissional legalmente habilitado, biólogo ou engenheiro florestal. Lembrando, o CTF, Cadastro Técnico Federal, é um registro obrigatório junto ao IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, para pessoas físicas e jurídicas que realizam atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais. Algumas características e informações relevantes sobre o CTF. Objetivo: o CTF tem como principal objetivo controlar, monitorar e fiscalizar as atividades que podem causar impactos ao meio ambiente ou que utilizem recursos naturais. Obrigatório: toda pessoa física ou jurídica que exerça atividades sujeitas à inscrição no CTF deve realizá-la. A não realização deste cadastro pode resultar em sanções legais. No relatório final deverá conter a lista das espécies afugentadas, destacando as espécies ameaçadas de extinção, endêmicas e raras, datas, horários e metodologia utilizada e fotos comprobatórias dos procedimentos de afugentamento, da preservação das colmeias de abelhas, caso haja, e período de preservação dos ninhos de aves, caso haja. A ARV possui um prazo de validade, o qual, após expirado, torna necessária uma nova solicitação e avaliação para continuar com a remoção da vegetação. É importante que os responsáveis estejam atentos a essa data para garantir a legalidade das operações. A ARV é um exemplo de como a legislação ambiental busca equilibrar desenvolvimento e conservação, garantindo que a remoção de vegetação seja feita de maneira responsável e compensatória. Esse instrumento reflete a crescente conscientização da sociedade sobre a importância da preservação ambiental. A gestão adequada da supressão de vegetação é uma tarefa intrincada e requer a consideração minuciosa de múltiplos fatores, com destaque especial para a preservação da flora e fauna local. Ao lidar com processos que envolvem a remoção da vegetação, não estamos apenas falando de árvores e plantas, mas também do delicado equilíbrio dos ecossistemas que dependem delas. Vamos explorar a importância e as estratégias de proteção desses dois componentes cruciais, protegendo a flora. Uma abordagem eficaz para garantir essa proteção é a marcação das árvores. Através do uso de lacres e placas, é possível indicar claramente quais árvores devem ser suprimidas e quais devem ser mantidas e protegidas até o final da obra. Essa diferenciação pode ser realizada através do uso de lacres de cores distintas, por exemplo, um lacre amarelo para as árvores a serem removidas e um lacre azul para aquelas que permanecerão intactas. No entanto, a simples marcação pode não ser suficiente em ambientes de obras movimentadas, onde o risco de danos acidentais é elevado. Nesses casos, a proteção integral das árvores é essencial. Esta proteção pode ser estabelecida através da instalação de barreiras físicas ao redor da árvore. Estas barreiras, feitas de materiais resistentes, atuam como um escudo, protegendo a árvore de impactos, derramamentos de materiais e outros perigos comuns em canteiros de obras. A autorização de manejo de fauna silvestre, regulamentada por órgãos ambientais competentes, é um instrumento legal que permite intervenções e interações com a fauna nativa, sempre com o objetivo de garantir sua proteção. O processo de obtenção dessa autorização envolve várias etapas, incluindo elaboração de um plano de manejo. O requerente deve apresentar um plano detalhado das atividades propostas que descreva os métodos, as técnicas a serem utilizadas e os objetivos específicos do manejo. Avaliação de impacto. É necessário realizar um estudo sobre os possíveis impactos das atividades sobre a fauna local, identificando espécies que possam ser afetadas e propondo medidas mitigadoras. Monitoramento. Uma vez concedida a autorização, as atividades devem ser continuamente monitoradas para garantir que os objetivos do manejo sejam alcançados sem prejuízos à fauna. Neste lote, onde será construído um empreendimento imobiliário, durante as buscas ativas, foram encontrados mastofauna terrestre, mastofauna voadora, herpetofauna, avifauna, apifauna e ictiofauna. Nesse caso será necessário uma autorização de manejo de fauna. Veremos agora um exemplo de autorização de manejo de fauna.
Resgate de fauna, incluindo apanha, captura, translocação e transporte de espécimes animais na área de influência direta e indireta do empreendimento. 1. Esta autorização é composta por 2 folhas com 25 itens referentes às condições de validade. 2. Esta autorização deverá ser mantida no local da atividade autorizada para efeito de fiscalização. 3. Publicar e apresentar, juntando cópia no processo administrativo, comunicado de recebimento desta licença em jornal diário de grande circulação no município, no prazo de 30 dias a contar da data de concessão desta licença, de acordo com a legislação vigente. 4. Esta autorização não poderá sofrer qualquer alteração, nem ser plastificada, sob pena de perder sua validade. 5. Esta autorização diz respeito aos aspectos ambientais e não exime das demais exigências legais. 6. Esta autorização não exime das responsabilidades técnicas, cíveis e penais os autores dos projetos e os técnicos responsáveis pela execução dos serviços. 7. Requerer a renovação desta autorização municipal no mínimo 120 dias antes do vencimento de seu prazo de validade, ficando este prazo, neste caso, automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do órgão licenciador. 8. A presente autorização está sendo concedida com base nas informações apresentadas pelo interessado e não dispensa, tampouco substitui quaisquer alvarás ou certidões, de qualquer natureza exigidos pela legislação federal, estadual ou municipal. 9. Esta autorização refere-se exclusivamente à análise de fauna do local em questão. 10. Comunicar previamente à Secretaria Municipal de Meio Ambiente o início das atividades com cronograma atualizado informando as datas, horários que serão realizadas as atividades de campo. 11. Realizar as obras de instalação do empreendimento, aterro ou possíveis atividades de supressão acompanhadas de profissionais responsáveis pelo resgate e salvamento da fauna, durante toda a realização das atividades. 12. Esta autorização somente é válida acompanhada da licença municipal prévia e de instalação. 13. Para realização durante o resgate faunístico. A. Optar por métodos de coleta e instrumentos de captura direcionados, sempre que possível, ao grupo taxonômico correspondente, evitando a morte ou dano significativo a outros grupos. B. É de responsabilidade da equipe de fauna estabelecer a velocidade das frentes de supressão, devendo inclusive retardar a supressão dos locais mais sensíveis para a fauna. C. Realizar o transporte dos espécimes em caixas compatíveis com o tamanho dos indivíduos. D. Encaminhar para a clínica veterinária ou médico veterinário previamente aprovado para cuidado veterinário todos os espécimes que apresentarem qualquer debilidade na locomoção ou qualquer alteração na integridade física, e realizar soltura de todos os animais resgatados durante as atividades de translocação, imediatamente após a coleta de dados, no local de soltura previamente aprovado. F. Não será permitida a coleta de espécimes que constem na lista da fauna brasileira ameaçada de extinção, os exemplares capturados deverão ser devolvidos ao ambiente. G. Nos casos em que for necessária a eutanásia de animais, o óbito deverá ocorrer sem que haja sofrimento e sem a procedência de estresse adicional, adotando o método adequado para a espécie. Conforme Resolução Conselho Federal de Medicina Veterinária 1000, de 11 de maio de 2012, h. Retirar ou fechar todas as armadilhas ao término de cada campanha ou período sem vigilância técnica. As armadilhas não deverão ficar expostas por período maior que 12 horas, e aproveitar cientificamente todos os animais encontrados mortos ou que forem a óbito durante as atividades de resgate de fauna, devendo ser encaminhados para a instituição de pesquisa depositária. J. A presente autorização não contempla a marcação de indivíduos. 14. Encaminhar à Secretaria Municipal de Meio Ambiente relatório final consolidado descrevendo as atividades desenvolvidas e resultados obtidos, incluindo a. Datas e horários referentes aos dias das campanhas para o resgate faunístico. B. Registro fotográfico dos dias das campanhas comprovando as metodologias aprovadas e profissionais em campo. C. Lista de espécies resgatadas, destacando as espécies ameaçadas de extinção, endêmicas, raras, as não descritas previamente para a área estudada ou pela ciência, as passíveis de serem utilizadas como indicadoras de qualidade ambiental e as migratórias, bem como a lista dos animais encontrados mortos. D. Riqueza das comunidades, estimativa de abundância e frequência das espécies, índice de diversidade, curva do coletor e demais análises estatísticas que forem pertinentes ao acompanhamento da comunidade e população da fauna local. E. Lista dos dados brutos dos registros de todos os espécimes capturados constando
local, data de captura, habitat, triagem, registro e biometria de cada animal. F. Registros dos acidentes ocorridos com animais, contendo informações como data, local, causa do acidente, estado do animal, e outras que forem pertinentes. 15. Encaminhar declaração de recebimento, emitida pela gestão da Unidade de Conservação, Áreas de Soltura de Animais Selvagens, ASAS, com a lista dos animais. 16. Encaminhar anotação de responsabilidade técnica, arte, de todos os profissionais aprovados responsáveis pelo resgate dos animais. 17. Encaminhar declaração de recebimento, emitida pela instituição de depósito, com número de tombamento dos animais recebidos caso se aplique. 18. Encaminhar declaração da clínica veterinária previamente aprovada com os registros dos animais que foram recebidos caso ocorra. 19. Realizar curso de capacitação pessoal sobre conservação da fauna silvestre e prevenção de acidentes com serpentes, para a equipe de supressão de vegetação, com 8 horas de duração, com registro através de lista de presença. 20. Encaminhar cópia das publicações resultantes dos trabalhos decorrentes do uso de espécimes objeto desta licença, em prazo não superior a 15 dias da data de qualquer publicação. 21. Será de responsabilidade do empreendedor e do executor qualquer dano ambiental não previsto nesta autorização que ocorra em razão das ações para o levantamento da fauna, silvestre ou doméstica. 22. Manter atualizados, junto aos órgãos ambientais, os dados cadastrais relativos à atividade ora autorizada, inclusive no caso de mudança de responsabilidade técnica. 23. Submeter previamente ao órgão licenciador, para análise e parecer, qualquer alteração no projeto e ou equipe técnica. 24. A SDES exigirá outras informações e novas medidas de controle sempre que julgar necessário. 25. O não cumprimento destas condições e das normas ambientais vigentes sujeitará o infrator, pessoa física ou jurídica, às sanções previstas na Lei Federal 9.605 de 98 e Decreto 6514 de 2008 ou sucedâneos, e poderá levar ao cancelamento da presente autorização.